O lateral esquerdo René já pode assinar um pré-contrato com o Sport ou com qualquer clube do futebol brasileiro para o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador lá no Internacional, qual é o seu salário, esse contrato em reta final que permite também uma negociação mais facilitada, os seus números nessa atual temporada e se faz sentido, apesar de todas as polêmicas do René, aquela saída dele para o Flamengo, um retorno, talvez, por que não, né, olhando uma Série A em 2025. Da mesma forma, eu quero falar sobre o volante Marcão, jogador ex-Sport, que começou muito bem a Série B pelo Goiás, acabou dando uma queda, também está em reta final de contrato. Será que pode ser uma boa para o Sport? Eu, como torcedor do Verdão, vi alguns torcedores questionando sobre o volante em outros vídeos. Eu quero responder também, né, dar o meu pitaco a respeito deste assunto, beleza? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e conferir a playlist do Sport, onde gravamos diversos conteúdos semanalmente sobre o Leão na tela final para vocês. Tem o meu canal do Goiás também, ele chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever e dar essa força para a gente por lá também. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lateral esquerdo René, que está em reta final de contrato no Internacional, hoje com 32 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do Sport, só tem vínculo até dezembro, são 35 jogos até aqui na temporada, com um gol marcado e 2 assistências. O René, que segundo informações do jornalista João Batista Filho, lá do Rio Grande do Sul, garantiu que o seu salário no Internacional gira na casa de 210 mil reais mensais. É sim uma quantia alta, mas para mim o René ainda é um bom lateral esquerdo. Olhando para o ano que vem no Sport, na Série A do Brasileirão, acho que é um valor justo, tá? Se tratando desse jogador, e poderia também, né, quem sabe até mesmo reduzir o seu salário. O Sport, que na saída do René, né, houve sim uma chateação, o torcedor também pegou no pé. Eu tenho um entendimento seguinte: se o jogador ele não desrespeitou a instituição, pelo que eu sei do René, apesar da polêmica saída dele em 2017, ele ainda rendeu um valor para o Sport. Naquela época, mais ou menos 3 milhões de reais nesta ida dele ao Flamengo. Eu não vi o René falando alguma coisa assim muito absurda contra o Sport ou algo nesse sentido. Se você for levar tudo ao pé da letra, se tal jogador já recusou um clube uma vez, ou tal jogador falou alguma coisa, ou aconteceu isso, sendo bem honesto, tá? Se descobrir tudo, nenhum time vai contratar mais nenhum jogador, tá? Porque o que mais a gente vê é empresário recusando o clube, é esnobando o clube, próprios jogadores também em outras transações. Então, para mim, a não ser que o cara tenha feito um absurdo, uma coisa assim, nossa senhora, imperdoável, eu vejo que essas saídas polêmicas, se tratando ainda de um bom jogador, um cara que conhece o Recife, o próprio Sport, para mim, eu aceitaria, tá? Eu acharia uma boa contratação este retorno do René. Ele que tinha como o contrato dele se encerra em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e se mudar a partir de janeiro do ano que vem de forma gratuita. Então, desde o mês de agosto, o Internacional já está correndo esse risco, só que o Inter já avisou, não vai renovar o contrato do René. Ele tinha um encaminhamento para renovação até o final de 2026, inclusive com um aumento salarial, mas esta renovação acabou emperrando. Ele até deu uma entrevista polêmica depois de um jogo contra o Fluminense no Maracanã, afirmando que, abre aspas, se tiver que ficar, eu ficarei. Se tiver de sair, sairei com a cabeça tranquila. Sei que a vontade de muitos é que eu vá embora. Vamos ver se no final do ano eu realizo o desejo de alguns ou ferro, né? Disparou aí, foi o René, o seu comentário depois do jogo contra o Fluminense. As laterais, tá? Tanto pela esquerda quanto pela direita aqui no Brasil, existe uma carência assim inacreditável. Então, por exemplo, o René, tá, com todo respeito ao jogador, mas se é um atleta, por exemplo, dos anos 90, eu acho que ele teria dificuldade até mesmo de jogar um campeonato estadual. O René, qualquer outro lateral, tá? Você pode ver que é muito difícil ter um lateral esquerdo ou lateral direito bom de bola mesmo, aquele cara que cruza, acerta todas, ou grande maioria, um lateral que chega na linha de fundo com um bom drible, com velocidade, marca bem, chuta de fora da área. A gente não vê isso mais, tá? O futebol, ele tá cada vez mais ruim de se assistir, essa que é a verdade, né? Tecnicamente falando, os laterais são péssimos, e isso não é só do Sport, não é só do Internacional, do Goiás ou do Fluminense. Você pode ver, é muito raro ter bons laterais. Você pode ver até mesmo o próprio exemplo da seleção brasileira. Então assim, o René é craque? Óbvio que não. Como eu falei, se jogasse 20 anos atrás, talvez não teria espaço na Série B do Campeonato Brasileiro pelo que ele joga, né? Pela qualidade
do seu jogo. Mas para o futebol de hoje, ainda assim, apesar dos pesares, o René é sim um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Não tem como negar isso. Eu vou deixar para vocês até mesmo um mapa de movimentação aqui do jogador, passando na tela. Uma nota média de 7,31, segundo o SofaScore, nesta Série A pelo Internacional. Ele que dos últimos 5 jogos ficou 4 no banco de reservas e só jogou 6 minutos contra o Cuiabá, lá no Beira-Rio. Então assim, já está perdendo espaço, não vem atuando com frequência, vai sim deixar o Internacional nesse ano. Das 35 vezes que ele apareceu em campo, foi titular ainda em 30 delas, né, com a camisa do Internacional. Então é um cara que tem sim, né, um bom desempenho nesse ano. No ano passado foram 52 jogos, foi titular absoluto no Inter, um gol marcado e 2 assistências, chegou até a semifinal da Sul-Americana. Pelo Flamengo também ele atua entre 2017 até o final do ano de 2021, quando acaba sendo negociado pelo Inter. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do René, também a sua saída, se você pensaria em um acerto com esse jogador para o ano que vem. E na minha opinião, este momento agora, em reta final de temporada, é o melhor para os clubes buscarem contratações. Por quê? Porque você consegue pegar esses jogadores em reta final de contrato e contratar eles sem uma compensação financeira para os clubes. Então, por exemplo, se o Sport quisesse o René lá em janeiro, ele teria que pagar uma compensação financeira ao Internacional. Diferentemente desse caso agora, onde o jogador já pode assinar um pré-contrato, tem aquela questão de luva, etc. Mas fica assim bem mais barato quando o jogador está livre, em comparação quando ele tem um clube já empregado. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o volante Marcão, ex-Sport, o jogador que jogou no Leão em 2018, foi para o Emirados Árabes, voltou em 2019, jogou ainda em 2020 e 2021. Pelo Sport teve sim uma boa campanha, acabou deixando o clube alegando também a falta de pagamentos dos seus valores, né, naquela época. O Sport que estava assim em grande dificuldade financeira e o Marcão optou por não renovar o seu contrato. Nesta temporada, o Marcão ele começa muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. E eu vi até alguns torcedores do Sport se questionando, pô, esse cara poderia ajudar aqui. O Sport que demorou para encontrar um volante pé de ferro nessa temporada. O Marcão está em reta final de contrato pelo Goiás. Ele tem vínculo somente até dezembro. Até agora, pelo que eu tenho de informação, o Goiás ainda não procurou o jogador para a renovação contratual, tá? O que eu tenho de informação é isso. O Goiás especulou, fez uma sondagem naquele começo de Série B, ali mais ou menos no mês de maio e junho, só que depois disso o Goiás entrou em uma decadência gigantesca, o Marcão acompanhou isso também. O Goiás não procurou até aqui uma renovação contratual nesse final de ano para 2025. Eu vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Marcão segundo o SofaScore. Como eu falei, são 6 gols na Série B para um jogador de meio de campo, um jogador com mais característica defensiva do que ofensiva. É sim algo muito bom. Só que o Marcão parece já estar sentindo a questão da idade, tá? Para um campeonato longo. Esse para mim foi o principal erro do Goiás nessa Série B. Ele contratou sim bons jogadores, só que não soube mesclar aqueles medalhões com jogadores mais jovens, ainda com vontade de alguma coisa do futebol, e a parte física também acaba entregando. O Marcão ele caiu demais de rendimento, ele ficou ali uns 10 jogos, sendo honesto para vocês, eu lembro aqui de cabeça, desde o jogo contra a Chapecoense aqui na Serrinha, já vai fazer um turno. De lá pra cá, o Marcão jogou bem no máximo 2 jogos, tá? No máximo. Ele fez um gol contra o América Mineiro, naquela época já estava assim, mais ou menos, mas ainda para um padrão Série B, estava jogando bem. Foi expulso contra o São Paulo de forma infantil, injusto, mas foi expulso de forma infantil. E de lá pra cá não marcou gols mais, né? São 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 jogos sem marcar gols ou dar assistências. Nesses 2 últimos jogos ele até voltou a jogar bem. Contra o Mirassol em casa e o Coritiba fora. Ele está até aparecendo mais para o jogo, marcando ali mais em cima. Mas é um jogador muito diferente, por exemplo, daquele do começo da Série B. Eu, como torcedor do Goiás, eu não renovaria com o Marcão para 2025. Para o Sport, independente da divisão também, seja Série A ou Série B para o ano que vem, para mim é um jogador também que eu não contrataria de volta. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa também sobre o Marcão, ele que já é experiente, né, revelado nas categorias de base do Nacional de Patos, em Minas Gerais, passa também no Nacional, no Boa Esporte, no Ferroviário, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas e começa a se destacar pelo Atlético Goianiense. Na Série A de 2017, jogou também pelo Cuiabá e o próprio Sport,
Antes de chegar no Goiás, estava no Hanoi, esse clube do Vietnã, e de forma surpreendente conseguiu se recuperar bem fisicamente e começando com tudo pelo Goiás na Série B. Se for para um outro clube menor, tá? Ou com menores pretensões na Série B do ano que vem, Chapecoense, Ponte Preta, Brusque, o próprio Remo que subiu agora, tá show de bola, um excelente jogador. Agora para a Série B, para time que precisa ainda, que sonha com acesso, ou para a Série A, como a gente espera que seja o caso do Sport para o ano que vem, eu não acho que seria um bom reforço não, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, confira também os outros vídeos, tem meu canal do Goiás, o link na descrição para vocês, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!